Boa noite. Hoje mais uma madrugada com Deus. Hoje eu estou estudando o livro de Romanos, um texto muito lindo da Bíblia, um texto que nos faz refletir bastante sobre a vida de Jesus, sobre o que nós devemos ser, sobre o que nós podemos ser como seres humanos. E aqui nós viemos, o projeto de Deus para nossas vidas. O projeto de Deus, para nós seres humanos, começou lá no começo, com Adão e Eva. E Deus tinha vários projetos para nossas vidas. Projeto de nós sermos eternos, termos um corpo glorioso. No entanto, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Mas, infelizmente, por conta do pecado, o pecado de Adão e Eva, que de lá até os dias atuais, até hoje, nós vivemos, nós somos filhos do pecado. E, por conta disso, nós vivemos debaixo da graça de Deus, da misericórdia dele. Deus, ele é tão misericordioso conosco que deu o seu único filho, Jesus Cristo, para que viesse à terra e que nos salvasse, nos salvasse do pecado. Mas a salvação do pecado não é só a salvação do pecado. Para isso, nós temos que nos arrepender do pecado, pedirmos perdão a Deus, pedir a misericórdia dele e realmente, de fato e de verdade, nos arrependermos. Não somente de boca dizer, Deus, eu me arrependo e pronto. Não, isso tem que vir de dentro da gente, do consciente da gente, do coração da gente. Porque só assim Deus poderá nos perdoar e ter misericórdia de nós. Todos os dias, quando eu vou orar, a primeira coisa que eu faço é pedir perdão a Deus, pedir a misericórdia dele. Porque sem o perdão dele, sem a misericórdia dele, eu não sou capaz de viver e nem de levar nada em frente. Uma das coisas principais que eu sempre digo ao Senhor é que o lugar mais alto que eu quero estar é aos pés dele. Porque eu sei que se eu estiver aos pés do Senhor, eu estarei segura. Então, nas minhas orações à noite, eu sempre peço perdão a Deus. Não que eu seja melhor que ninguém, que eu seja santa, porque santo é só Jesus Cristo. Sou apenas um pedaço de carne que algum dia, não sei quando, voltará ao pó, Mas eu quero ter certeza de que minha alma, o meu espírito estará com Deus e que eu seja digna de receber a coroa que Ele tem preparado lá no céu. Que eu possa receber a coroa. Para mim, eu sempre digo para Deus que não existe nada mais importante na minha vida do que Deus.
Sempre que eu oro pelos meus amigos, eu oro pelas pessoas que eu amo, pela minha família, oro pelas pessoas que me perseguem também, oro pelas pessoas que não gostam de mim. Eu entrego todos na mão do Senhor, porque eu sei que o Senhor tomará conta. Como eu sou um ser humano de carne e osso, né, e tendões, eu chego até sentir raiva, porque eu não sou hipócrita de dizer, eu não senti raiva, eu não sinto raiva. Eu sinto raiva, sim, das pessoas que me magoam, que dizem palavras que me ofendem, mas é aquela coisa, é momentâneo, depois passa, depois tudo se resolve. Eu vou contar um pequeno caso, assim, que aconteceu comigo recentemente. Uma pessoa, uma menina, ela ofendeu o meu filho, Davi, né? Ela disse coisas sobre meu filho e nós como mães, como eu sei que existe muitas mães, não somos diferentes. Nós procuramos defender nossos filhos com unhas e dentes. Pelo menos eu sou assim, eu me transformo, eu sou como uma leoa, defendendo a sua cria. Eu brigo, eu chamo e tudo, dou conselhos e tudo, mas quando se trata de um filho meu, eu viro uma leoa. Então essa pessoa, ela ofendeu meu filho, né? Disse várias coisas que ele até chorou, porque ele é uma pessoa muito sensível, Davi. E naquele momento eu fiquei com muita raiva da pessoa, né? Eu senti assim aquela raiva. E nós estávamos num lugar público. Não vou dizer onde, nem quem é a pessoa. Mas naquele momento eu senti assim uma grande raiva da pessoa, por ela ter humilhado meu filho, ter pisado nele, ter maltratado ele com palavras. E eu confesso que eu fiquei assim indignada, sabe? Fiquei indignada mesmo. Passei dias com raiva, mas eu estava orando ao Senhor para tirar aquilo de mim, tirar aquele sentimento de mim, porque aquilo estava me fazendo mal. Olha só para ver como é que é as coisas. A raiva, o ódio, a mágoa, o ressentimento, ele é como um veneno que você prepara e dá para você, e você mesmo toma, achando que o outro é que vai morrer. Mas na verdade quem morre é você que tomou. Então eu orei, pedi a Deus, pedi ao Senhor que tirasse aquele sentimento de mim, porque eu não queria aquilo para mim. E assim o Senhor fez. Mas quando eu chegava no lugar que eu via a menina, eu simplesmente ignorava ela. Eu fazia de conta que eu não estava vendo ela e tudo. Quando foi domingo, a gente se encontrou, né? E ela olhava para mim e eu olhava assim, mas eu mudava o olhar, olhava para outro lado para não ter que olhar para ela. E no final de tudo, quando a gente vinha saindo, eu conversando com uma amiga minha amiga estava até me elogiando, dizendo que meu cabelo tinha ficado ótimo, né? E eu dizendo para ela que ela estava maravilhosa, magra, porque ela emagreceu muito, né? E aí a gente conversando, de repente eu vi aquela pessoa pegar na minha mão.
Quando eu virei, era a pessoa, a menina. Ela foi e disse assim: tia, eu queria pedir desculpa a você pelo que eu fiz com teu filho. Eu queria te pedir perdão pelo que eu fiz com teu filho. Aquilo me veio assim, não assim, me veio uma alegria tão grande. Eu senti um alívio tão grande, que eu não aguentei. Eu abracei ela no mesmo instante. Abracei ela, me desceu lágrimas dos olhos e eu disse para ela: me perdoe também. Me perdoe porque eu senti raiva de você. Eu senti ódio. Mas você me entende, não me entende que eu sou mãe? Assim como a sua mãe lhe defende também? Aí ela: sim, tia, eu entendo. Mas eu lhe prometo que isso não vai mais acontecer. Eu disse: não, eu não quero que aconteça mesmo, porque eu gosto muito de você. Sabe, até então eu nunca tinha falado com aquela menina, mas nesse dia eu falei. Sabe, meu coração se quebrantou de um jeito que eu fiquei assim, eu vim para casa tão leve, que eu fiquei pensando como é maravilhoso o perdão, como é maravilhoso a gente perdoar. É muito melhor você perdoar do que você ser perdoado. Sabe, você tira um peso de cima de você. Sabe, aquilo me deixou tão alegre, tão feliz. Depois eu pensei em mandar uma mensagem para ela no WhatsApp, para falar com ela. Mas aí eu disse: não vou mandar não. De repente a mãe dela pode achar que eu tô querendo, não sei, passou mil coisas pela minha cabeça. Enfim, eu não mandei a mensagem. Mas o que eu quero dizer que, assim, eu fiquei muito feliz, muito aliviada, não sabe, de ter pedido perdão para aquela pessoa. Porque o nosso coração, ele tem que ser quebrantado todos os dias. Todos os dias eu digo a Deus: Senhor, quebranta meu coração, quebranta minha mente, quebranta o coração dos meus filhos, do meu esposo. Porque é assim, é maravilhoso. É muito bom, a gente se sente muito melhor perdoar do que você ser. Olha, eu nem lembro dela ter pedido perdão, sabe? O pedido de perdão dela foi assim uma situação muito boa, né? Que mostra a educação que a mãe dela deu para ela com o pai dela. Mas para mim foi muito melhor eu perdoar, sabe? Eu tirei, é como se eu tivesse tirado um peso de cima de mim, porque aquilo estava me fazendo mal, sabe? Aquela situação com ela estava me causando assim, estava me deixando muito assim triste. Eu estava muito triste mesmo. Nós fomos para o congresso de missões e lá, quando eu vi ela e a mãe dela e o pai dela, eu fiquei assim muito triste. De repente me bateu uma tristeza, uma vontade de chorar tão grande, porque eu não queria aquela situação, ainda mais que nós somos irmãos em Cristo. E isso me deixou assim muito feliz mesmo. Porque há vários dias que eu já estava querendo conversar com ela, ter uma aproximação com ela. Mas eu ainda não tinha tido a oportunidade e nem a coragem de chegar até ela. Mas como Deus e o Espírito Santo, eles são tão maravilhosos,
tão glorioso, Deus é tão glorioso, tão maravilhoso e de infinita bondade, que Deus, ele causou a situação. Deus, ele causa as situações. Deus, ele provoca as situações. E assim, Deus, ele, naquele momento, ele colocou ela, sabe, para vir, já que eu disse para Deus, Deus, eu não tenho coragem de ir. Eu não tenho coragem. Mas se ela vier, eu vou conversar com ela. E naquele momento eu senti assim uma alegria tão grande, uma alegria, uma felicidade. Eu vim para casa tão bem. Eu falei pro meu marido que eu estava me sentindo muito bem com aquela situação que tinha acontecido na igreja. E assim, espero domingo encontrar com ela para mim, assim, abraçar ela, sabe aquela vontade que você tem de abraçar alguém, de dar um abraço numa pessoa? Assim estou eu. Eu gosto muito de abraçar as pessoas. Eu gosto muito do abraço, porque um abraço não é qualquer abraço. Um abraço bem dado, ele diz muita coisa. Ele nos revela muita coisa. E eu espero domingo encontrar com ela, se assim Deus permitir. Todas as pessoas que eu encontro lá, eu abraço. Eu tenho um carinho tão grande por essas pessoas que eu abraço, sabe? E nada me deixou mais feliz do que isso. E hoje eu lendo um texto em Romanos, na Epístola de Romanos, eu entendi assim muita coisa, assim, Deus, ele na sua infinita sabedoria, porque sempre eu peço a Deus, Senhor, me dá sabedoria sobre essa leitura, tudo que eu vou ler na Bíblia, tudo que está aqui, antes de eu ler, eu peço a Deus para que Ele me dê sabedoria, que Ele me dê entendimento, para que eu entenda essa palavra, para que eu não fale bobagens, para que eu não fale coisas erradas e que eu fale sobre Ele para as pessoas, sabe? Porque eu tenho um desejo muito grande de levar a palavra de Deus, de levar a palavra às pessoas que não conhecem a Deus, que não buscam a Deus. E sim, nós temos que ter o carinho, o cuidado de todo dia pelo menos ler um versículo da palavra de Deus, para que nós possamos conhecer mais ao Senhor Deus, ao nosso Deus, a esse Deus que está presente em todos os momentos da nossa vida. Se nós estamos aqui hoje, é pela graça dele, é pela misericórdia dele, porque Deus ele na sua fúria no passado, ele destruiu a humanidade, mas salvou uma família, a família de Noé, né? E Noé foi salvo pela graça, pela misericórdia e pela obediência que ele tinha a Deus e a fé que ele tinha em Deus. O restante da humanidade toda foi destruída. Com isso, Deus, quando as águas baixaram e Noé, a arca ancorou, Noé desceu com sua família e todos aqueles bichos foram tirar para fora, todos, para repovoar novamente a terra. Noé, não ia nem entrar no texto de Noé, eu ia ler Romanos. Mas Noé fez
deu graças a Deus, ao Senhor, por ter salvo a sua família. Então, nós temos que todos os dias dar graças ao Senhor, porque o Senhor é só Ele que salva. O Senhor Jesus, Ele salva, Ele nos guarda, Ele nos protege, mas Ele nos salva, Ele nos cura, Ele é a luz da nossa vida. Nós temos que colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar na nossa vida, porque Ele é o primeiro da nossa vida. Nós temos que adorá-lo todos os dias. Ele é a luz, Ele é o caminho que vai nos levar a Deus. Só através dele, do Senhor Jesus, é que nós vamos chegar a Deus. Lá em Apocalipse fala que nos grandes dias, nos últimos dias, iriam acontecer muitas coisas na terra. E nós já estamos vendo o que está acontecendo. Epidemias, fome, misérias, doenças. Tudo está acontecendo. Guerra. Então, isso já é o começo, o anúncio da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele vai vir na sua glória para nos resgatar, para nos buscar. Isso me deixa tão alegre, tão feliz, porque todo dia, todos os dias eu peço ao Senhor: Senhor, me salva, não deixa eu ficar nesse mundo atribulado, não. Porque vai haver atribulações, vai haver. O anticristo está sendo preparado. Eu sei que minhas palavras estão sendo duras. Muita gente vai achar duras as minhas palavras. O anticristo, ele vai reinar nessa terra durante 7 anos. Satanás, ele não tem nenhum poder sobre a nossa vida. Porque Satanás, ele já está condenado ao lago de fogo. Ele já está condenado. Então, nós temos que buscar todos os dias ganhar almas para o Senhor, ganhar almas para Jesus, porque até isso nos vai ser cobrado. Até isso o Senhor vai nos cobrar. Eu te escolhi. Ele vai dizer: eu te escolhi. Na Bíblia ele fala com outras palavras, mas eu estou falando com palavras para você entender. Você que assistiu o meu vídeo. Eu te escolhi para tu buscar almas, salvar almas, acolher aquele que está precisando de ti, acolher aquele que está passando fome, que está com sede. Dai de beber a quem tem sede, dai de comer a quem tem fome, sabe? E nós estamos como que dormindo. A Bíblia fala que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E é o que está acontecendo. O homem hoje, ele não sente amor por ninguém. O homem hoje, ele só quer saber da vaidade de si mesmo, do eu, o eu próprio. Mas nós temos que pensar, nós que somos cristãos, temos que pensar no nosso irmão que está precisando de ajuda. No nosso irmão que está lá distante, que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Como eles vão saber, como eles vão ouvir falar desse Jesus que salva, que cura, que Ele é o caminho, que Ele é a luz, que Ele é a verdade. Só através dele nós veremos a Deus. Se nós não formos, se nós não nos dispormos a ir
atrás desses irmãos, buscar, resgatar aqueles que estão perdidos. Ah, porque aquele ali é um mendigo, é um cachaceiro. Gente, vamos ser mais humanos. A palavra irmão é uma palavra muito forte. É uma palavra que abrange, que diz: eu sou teu irmão. Irmão é caminharmos juntos, de mãos dadas, não ficar somente nas palavras. Nós temos que acordar porque nós estamos vivendo os últimos dias. Vai haver o arrebatamento, está escrito aqui na Bíblia, que é a palavra viva de Deus. A Bíblia, ela não é só um livro, ela é a palavra de Deus. Ela foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. Homens usados e inspirados por Deus. Então, nesses últimos dias, nós temos que ter sede por almas, buscar essas almas, resgatar essas almas, trazê-las para perto de nós e ajudá-las. Não só dizer, venha, mas nós temos que ajudar. Nós temos que mostrar o verdadeiro Jesus, mostrar compaixão por essas pessoas. Certos que existem algumas pessoas que agem de má fé, sabe? Mas nós temos que ter sede de buscar o irmão que está longe, o irmão que se distanciou de Cristo. Porque esse Jesus, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é glorioso. Eu não me canso de dizer: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te quero na minha vida. Perdoa meus pecados. Tem misericórdia de mim. Porque é tão bom viver na presença de Deus. É tão bom sentir a presença de Jesus. E nesses dias, nós estamos passando por muitas dificuldades. E digo mais, nada vai melhorar. Tudo está se cumprindo. Tudo que está aqui nessa Bíblia, nesse livro, está se cumprindo. E Jesus, ele vai chegar, ele vai vir buscar os seus. Seremos arrebatados, seremos levados, revestidos de novas roupas, de novas formas celestiais. Mas para isso nós temos que obedecer. Para isso nós devemos nos despir do pecado. Porque o pecado, ele tomou conta desse mundo. Esse mundo, ele já é do maligno. O maligno já tomou conta do pecado. Então nós não podemos deixar que essas almas se percam, vá para o inferno, vá para o lago de fogo, onde só tem dor e ranger de dentes. Nós não podemos permitir isso não, porque quando Jesus foi pregado lá na cruz, que foi derramado o seu sangue, foi por todos nós, todos, sem exceção de nenhum. Quando aquele véu foi rasgado por todos nós, não foi só por um. Mas para isso, nós temos que nos despir do pecado, nos arrepender dos pecados, pedir perdão ao Senhor todos os dias, em oração, em jejum, para que o Senhor
tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa vida. Eu vou ler um pequeno trecho aqui que está em Romanos 1:29. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contendas, enganos, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então, nós devemos todos os dias nos manter longe de tudo isso aqui. Tudo isso aqui que eu acabei de ler, sabe? Porque Deus diz assim, que o noivo vai chegar e a sua noiva deve estar preparada, com suas lamparinas cheias de óleo, abastecidas, porque aquela a qual não estiver com sua lamparina abastecida de óleo vai ficar na escuridão. Ou seja, devemos nos abastecer todos os dias da palavra do Senhor, da busca pelo Senhor, pela presença do Senhor Jesus, pela presença do Espírito Santo, pela presença de querer mais e mais ganhar almas para o Senhor. Tirar essas pessoas que estão no turbilhão do pecado. Sei que é difícil, não é fácil. Porque o que o mundo mostra hoje é o contrário do que está nessa palavra. O mundo mostra maravilhas, mostra muita beleza, mostra que tudo é bom. Mas o bom mesmo vai ser estar lá na glória eterna com o Senhor. Receber a coroa. Ai, Deus, não existe coisa melhor do que naquele dia, Senhor, a gente ser chamado pelo nome e dizer, tá aqui a tua coroa. Ele mesmo colocar a coroa sobre a nossa cabeça. Sabe, eu vivo todos os dias, Senhor, será que eu vou ganhar minha coroa? Mas eu tenho fé e creio que existe uma coroa preparada para mim lá no céu. A cidade que ele está preparando é uma cidade que as ruas são de ouro e de cristal. A rua, as casas são maravilhosas. Devamos esquecer isso aqui, esse material aqui, essa matéria que tem aqui. Porque isso aqui nós não vamos levar. Nós vamos herdar é o que vai estar lá do outro lado. Ou para o bem, ou para a glória, ou para o inferno. Mas a escolha é nossa. Só depende de nós. Deus, ele não é um Deus que é atrevido, não. Ele deixou o livre-arbítrio para cada um. Então nós é que somos responsáveis pelas nossas escolhas. Se queremos Deus ou não. Eu prefiro Deus.
eu prefiro Deus. Eu quero Deus na minha vida. Eu quero Jesus na minha vida todos os dias. Eu quero o Espírito Santo todos os dias na minha vida, na minha casa. Eu oro todos os dias. Eu peço a Deus todo dia: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Me perdoa os pecados dos meus filhos, porque são muitos. Ajuda aqueles que estão precisando. Eu oro por aqueles que estão nos hospitais, num leito de hospital, que não pode falar, que não tem a mínima condição de abrir a boca para pedir perdão a Deus. Eu peço a Deus que tenha misericórdia deles, sabe? Todos os dias. Então, a palavra de Deus, ela é muito, muito linda. Todos os dias eu aprendo mais e mais de Deus. E todos os dias eu quero aprender mais e mais de Deus. Lá em Romanos 5,15 diz também: mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então todos têm o dom gratuito da graça de Deus. Muitos morreram antes da vinda de Cristo, a primeira vez que ele veio como homem. Antes dele vir, muitos morreram por ofensas, por blasfêmia, por tudo. Mas depois que ele veio, que ele foi crucificado, que ele morreu, que ele deu a vida, que ele derramou seu sangue para nos lavar, porque nós somos lavados no sangue de Jesus. Sabe? Nós somos lavados pelo sangue de Jesus e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Então, a graça de Jesus abundou sobre a nossa vida. Em Romanos 5:20 também diz: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo. O pecado, ele leva à morte, e a morte eterna. Para o pecado, não existe aquela história. Muitos falam aí: ah, foi um pecadinho. Foi um pecadinho, uma coisinha de nada. Para Deus não existe pecadinho. Pecado é pecado. Pecado. Viu? Então nós devemos estar atentos todos os dias ao que Deus quer nos falar, ao que Deus quer nos revelar. Sabe? Saber ouvir mais e falar menos. Sabe? Porque muitas vezes o que nos destrói é a nossa língua. O que sai de nós. Não é o que entra que nos ofende, mas sim o que sai para fora. E o que sai de nós é realmente aquilo que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de maldade, vai sair maldade da nossa boca. Se o nosso coração está cheio de morte, é morte que vai sair da nossa boca. E a nossa boca tem que ser boca abençoadora. Tem que ser para abençoar e não amaldiçoar. Eu tinha muita coisa para falar sobre Romanos, mas não vai faltar oportunidade. Mas nesse momento me veio esta palavra. Me veio no coração essa palavra para falar a todos.
Arrependei-vos enquanto há tempo, porque Jesus está às portas, ele está voltando. Se arrependam dos seus pecados, busquem a Jesus Cristo, porque ele é quem salva, é quem cura, e só através dele é que nós vamos encontrar com Deus, nós vamos ver Deus. Sabe, nesses últimos tempos, eu tenho, assim, vivido momentos muito difíceis na minha vida. Não vou falar aqui nada. Momentos de muita dificuldade, momentos de tristeza, de alegria. Mas quando eu penso assim, quando eu pensava, aliás, em desistir, eu sempre lembro que existe Cristo, que existe um Deus por mim. Aleluia. Glória a Deus. Que existe um Deus por mim. E esse Deus, ele me fez, me colocou lá no ventre da minha mãe. E quando ele me colocou no ventre da minha mãe, lá ele já tinha escrito tudo sobre a minha vida. Ele já sabia da minha vida inteira. Ele já tinha escrevido a minha vida. E todos os dias ele escreve a nossa vida. Então, nesses dias, nós devemos buscar Jesus. Em Romanos 8 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, todo dia nós temos que viver em espírito, buscar. Sei que é difícil porque a carne, ela quer reinar mais do que o Espírito. Mas nós temos que ser forte, resistir a qualquer tipo de coisa que venha da nossa carne. Porque essa carne aqui, ela vai morrer, ela vai se desfazer, ela vai voltar ao pó. E o que vai ficar é o Espírito. Então o Espírito é que tem que ficar bem, o Espírito é que tem que ficar fortalecido. Porque esse Espírito é o que Jesus Cristo quer. É o que Deus quer. Então sejamos mais espírito do que carne. Não nos entreguemos. Não vamos desistir. Não vamos desistir de buscar a Deus, de amar esse Jesus que está aqui nessa Bíblia. Esse Jesus que salva. Esse Jesus que busca por nós todos os dias, porque nós estamos debaixo da graça do Senhor. E lá em Romanos 8:28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Oh, glória! Glória a Deus! Aleluias! Aleluias ao Senhor! Sabe? E devemos todos os dias nos lembrar dessa palavra. Romanos 8:28. Não se esqueça. Eu ia falar
do livro de Romanos, mas de repente o Senhor tocou no meu coração para que eu falasse isso. Não estou aqui sendo grossa. A palavra vai para quem quer. A palavra ela é aceita por quem quer, por quem realmente quer. Ninguém é obrigado. Como eu já falei lá no início, Deus nos deu o livre-arbítrio para nós fazermos as nossas escolhas. Viu? Então, arrependei-vos e procurem buscar o perdão de Deus se você vive no pecado e não praticar mais, porque a Bíblia diz, Jesus disse para aquela mulher lá, né, que ia ser apedrejada: arrependa-se do seu pecado e não peques mais. Para Madalena. E no caso, o que aconteceu? Ela virou uma seguidora de Jesus Cristo, porque ela foi salva por Ele. Ele a salvou. Então ela buscava por Jesus. Ela seguia Ele. Ela ouvia o que Jesus tinha para dizer. Não só para ela, mas para aquela multidão de pessoas. Às vezes eu fecho meus olhos e fico imaginando. Naquela época de Jesus. Se eu tivesse vivido naquela época, que eu não desgrudaria nem um segundo de Jesus Cristo. Não sairia de perto dele de forma alguma. Em nenhum segundo da minha vida. Mas hoje nós temos a graça e a misericórdia. E eu digo para Ele todos os dias: Senhor, não me deixe nem por um segundo, nem por um minuto, nem por uma hora. Não me deixe sozinha. Não me abandone, não me abandone, porque se o Senhor me abandonar, eu sei que eu vou morrer. E eu não quero morrer sem o Senhor, sem a tua presença, sem te sentir todos os momentos. Isso tem acontecido todos os dias da minha vida. Tenho passado por dificuldades, mas eu sei que Jesus está ali comigo. Eu sei que Ele vai resolver as minhas causas, sabe? Posso até ser envergonhada, mas eu serei justificada pelo Senhor Jesus Cristo. E eu não quero saber de palavra de homem. Não me importa a palavra de homens. Não me importa o que os outros pensam. Não me importa, eu quero saber de Jesus. Eu quero saber dele. Eu quero ele na minha vida. Eu digo todo dia para o meu marido, que é uma pessoa que eu amo demais: você é a segunda pessoa da minha vida. Você é o segundo homem da minha vida. Porque o primeiro é Jesus. Saiba disso. Aí ele vira para mim e diz: você é a segunda pessoa da minha vida também. Porque o primeiro na minha vida é Jesus. Sabe, isso me dá uma alegria, me dá uma felicidade tão grande de saber que nós temos os mesmos pensamentos, nós buscamos a mesma coisa, sabe? Nós queremos a mesma coisa, que é Jesus. Nós sentimos a mesma alegria quando nós estamos nos cultos, quando nós vamos nos congressos, sabe? Nós sentimos a mesma coisa. Esses dias nós vamos participar de um culto numa igreja lá no Disseu 2, né? E assim, eu já tô pedindo a Deus assim, toda vez antes de eu sair de casa, porque o culto da gente começa em casa. Não é lá na igreja.
Começa em casa o nosso culto. É o culto de adoração, é um culto de louvor, é uma oração que você faz antes de sair de casa. E esses dias eu tenho dito para Deus, é um congresso que nós vamos participar na quinta-feira. E eu tenho dito para Deus, Senhor, me prepara minha alma, meu espírito, para que eu compreenda a tua palavra, para que eu entenda o que o Senhor quer falar através daquele pastor, daquele missionário que vai vir. Prepara meu coração, abre meu coração, sabe? Tira de mim tudo aquilo que não presta, todos os galhos secos que existem em mim. Me faz uma árvore florida, frondosa. Porque a Bíblia diz também, também está na Bíblia, que a árvore que não produz frutos será cortada. E o Senhor já está com o machado na mão para cortar essa árvore que não frutificar, sabe? Que não der frutos. Então, nós temos que nos apressar para nós não sermos uma árvore cortada. Nós temos que ser uma árvore frutífera e frutos bons, saudáveis. Sabe aquele fruto que você olha para ele e ele tá te dizendo assim, eu falo muito essa frase quando eu vejo uma fruta bonita na minha frente. Eu digo assim, eu vou comprar aquela fruta porque ela tá dizendo assim, me come, me come, me come, me come. Sabe? Então, Jesus ele tem que olhar para nós e dizer assim, este é meu filho amado, meu filho querido, a quem eu me comprazo, assim como Deus diz com Jesus, que Jesus era o filho amado dele, a quem ele se compraz, sabe? Uma árvore frutífera, sabe? A gente tem que dar bons frutos para que Deus se agrade da gente. Deus tem que se agradar da gente todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Deus é como o Pai. Eu não tive a presença do meu Pai. Eu não posso falar muito assim de presença de Pai. Mas Deus, ele é como um pai que ele pede para você fazer uma coisa, mesmo que você diga não, mas você não faz. E aquilo deixa teu pai triste, sabe? Deixa ele com o coração partido. Mas quando o teu pai te pede para tu fazer alguma coisa e tu faz com alegria e prazer, aquilo enche o coração dele de alegria. Sabe? Então é assim que Deus tem que se sentir conosco. Nós temos que dar alegria para Deus, para que Ele se sinta feliz todos os dias com a gente, para que Ele venha se alegrar com a gente, sabe? Porque a presença dele já é maravilhosa na nossa vida. O Espírito Santo, ele já é maravilhoso na nossa vida. Ele já é glorioso na nossa vida. Mas para isso nós temos que nos arrepender. Se arrependa dos seus pecados. Nessa noite é a minha mensagem de mais uma madrugada com Deus. Se arrependa enquanto tem tempo. Não seja uma árvore cortada, uma árvore infrutífera. Seja uma árvore frondosa, uma árvore frutífera que dá bons frutos e que dá alegria ao coração de Deus. Que nessa noite o Senhor Jesus venha abençoar a todos, venha
venha bradar os corações duros de pedra, que Ele venha quebrantar todos os corações duros que não querem se render a Ele. Que a luz do Espírito Santo venha resplandecer sobre a vida de cada um que vê esse vídeo. É o desejo que eu tenho e que se cumpra na vida de cada um. Que a glória, a honra seja toda para o Senhor Jesus, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Tudo é para Ele e para Ele. Aleluias e amém.